acredito seriamente para que as nossas instituições conseguem assumir o que eu chamaria uma autonomia responsável. E se elas não o fizerem? Se não voltarem em maio, o Governo fica desautorizado? O Governo não fica desautorizado porque nem as instituições, porque acho que temos que defender sempre o princípio da autonomia universitária e da autonomia do ensino superior, como consagrada na Constituição e como hoje um marco que, no contexto europeu, define as democracias a que nos habituámos a viver. E acho que a pior coisa era retirarmos a autonomia às instituições. Dizendo isto, digo também que a autonomia não serve para tudo. E hoje percebemos se temos que também garantir, por um lado, o conhecimento generalizado sobre aquilo que estamos a combater. Se, por um lado, temos os estudantes do ensino secundário a terem que fazer exames presenciais, não há qualquer tipo de razão para, no ensino superior, também não mostrar à sociedade, de uma forma geral, essa autonomia responsável, dizendo, mais do que qualquer outro nível, como é que nós, como uma sociedade, devemos nos comportar perante uma pandemia. Num estado de emergência, a autonomia das universidades pode sofrer restrições ou não? Sobretudo naquelas que não têm o estatuto de fundação. Eu defendo que não devemos afetar a autonomia. Defendo dentro do Governo, fora do Governo. E devemos sempre reforçar a autonomia. É uma questão dentro do Governo? Não Há quem discorde acredito que de si. seja. Não acredito que seja, mas é normal. Os governantes também são cidadãos como os outros, que o conceito de autonomia universitária possa ter várias interpretações. Mas tem tido pressões nesse sentido? Não necessariamente dentro do Governo, mais fora do Governo, mais de colegas meus, professores universitários, que gostariam de ter uma ação mais proativa nas suas próprias escolas e instituições. E tenho lidado diariamente com reitores, com dirigentes de instituições, a apelar para, obviamente, as opiniões não são consensuais. O ensino superior pode acomodar os horários de forma que os estudantes não usem os transportes públicos exatamente nas horas de ponta nos principais centros urbanos. Pode transmitir elementos de confiança, por exemplo, agora com os testes serológicos que nos podem dar informação nova sobre a nossa capacidade de gerar anticorpos e de ficarmos imunes à pandemia. Não percebi, mas sugere que as universidades façam isso aos seus alunos, que façam testes serológicos? Não percebi. Exatamente, entre outras questões. Acredito que com o atual corpo docente que é possível fazê-lo, até porque temos muitos jovens e, sobretudo, temos um número considerável de professores auxiliares nas universidades e professores adjuntos nos politécnicos que podem contribuir de uma forma decisiva, mas claramente que também pode ser uma boa oportunidade para reforçarmos e rejuvenescermos o corpo docente das instituições de ensino superior. Mas Agora, como assim? Contratar mais docentes? se for necessário, penso que não é necessário, mas se for necessário, acho que é uma boa oportunidade para se rejuvenescer o corpo docente. Se um aluno se recusar a ir às aulas obrigatórias, porque há algumas aulas presenciais obrigatórias, por ter receio de ser contagiado, infectado, esse aluno vai ser penalizado? Não pode nem deve. A questão da obrigatoriedade no ensino superior tem que ser claramente enfrentada como sempre foi, porque nós estamos a tratar de adultos. E por isso, sempre fui professor, nunca tive faltas ou presenças nas minhas aulas e não vejo a necessidade nenhuma de o impor. De um modo geral, os semestres acabam no princípio, meados de maio, e não há qualquer tipo de problema de serem estendidos até ao final de maio, princípios de junho. É isso que tenho apelado aos dirigentes, aos reitores, aos presidentes dos politécnicos, é eventualmente, sempre que seja necessário, prolongar os calendários sem ser excessivamente, mas garantir que todos os estudantes são avaliados até ao fim de julho. E essa é a recomendação também em diferentes países europeus, têm sistematicamente instruído a FCT, com o total acordo, como penso que não podia deixar de ser, do Conselho Diretivo da FCT, em que
Todos os processos das bolsas e dos contratos e dos projetos são, obviamente, prorrogados por este período de uma relativa incerteza, diria, não inatividade, porque a atividade não foi interrompida, mas, naturalmente, que sim, que serão interrompidos. Para além disso, a FCT prolongou, porque estávamos com vários concursos pendentes, pelo menos um mês, os concursos de projetos. O último resultado, por exemplo, publicado na sexta-feira, no final da sexta-feira passada na Califórnia, pela Universidade de Stanford, mostra que, para uma amostra particularmente grande feita no sul da Califórnia, mais de 50% a 80%, entre 50% e 80% das pessoas que já tinham tido o vírus não tinham tido sinais. Isto mostra que, afinal, a taxa de mortalidade é muito baixa desta pandemia e os resultados na Califórnia mostram resultados que se considerarem todos aqueles que, afinal, tinham sido infectados, mas que não tinham tido sintomas, mostra que o resultado não foi muito diferente do que uma gripe sazonal.